Bom, agora nós vamos ver o caso para o carbono, que é um caso emblemático porque ele envolve também a química orgânica. Então, estrutura de Lewis para o metano, molécula orgânica mais simples, carbono, 4 hidrogênios, número atômico do carbono é 6, então ele vai dar 4 elétrons de valência, 4 mais 4 dá 8, 2, 4, 6, 8, essa é a estrutura de Lewis para o carbono. Nós sabemos que essa estrutura de Lewis, no entanto, ela é planar quando a molécula de metano na natureza ela é tridimensional, ou seja, esses ângulos aqui não são de 90, eles são ângulos de 109,5 graus, porque eles correspondem a um arranjo tetraédrico. Nós vimos isso na aula passada relacionada à geometria molecular. Se tiver alguma dúvida quanto a por que esse ângulo aqui não é 90 e é 109, tem que retornar para o vídeo relacionado à geometria molecular. Então vamos entender como que a gente chega nesse arranjo tetraédrico. A gente teria, no caso, configuração para o carbono 1s, 2s e 2p. Então nós teríamos 1s2, 2s2, 2p2. Ou seja, são 4 elétrons de valência, sim, mas quantos desses 4 estão desemparelhados? Apenas 2. Ou seja, quantas ligações o carbono deveria fazer? 2, mas ele faz 4. E isso, na verdade, já era conhecido desde 50 anos antes, ou talvez até mais, da teoria dos orbitais proposta, então, por Schrödinger. Então, quando Schrödinger propõe a sua teoria e o pessoal tenta usar essa teoria para explicar as ligações químicas nos átomos, que não eram um átomo de hidrogênio, tem que se lembrar que o modelo do átomo de Schrödinger é apenas para o hidrogênio. Tudo bem, vamos tentar usar isso para os outros átomos. Não funcionou. Por que não funcionou? Porque o carbono deveria fazer 2 e ele não faz. Já sabia-se há mais de 50 anos que o carbono fazia 4 ligações. Então o carbono foi talvez a principal força motriz para o desenvolvimento da teoria de ligação de valência envolvendo a hibridização. Porque não se podia explicar nada da química orgânica usando esse tipo de modelo de ligação química envolvendo apenas orbitais puros. Então a gente tem que pensar o que eles fizeram. Mesmas etapas que a gente viu antes. Então o orbital 1s ele permanece no local. A questão é que agora eu vou passar um elétron do orbital 2s para o orbital 2p. Tudo bem? No momento em que eu faço isso, eu gero 4 orbitais distintos. Posso fazer essas 4 ligações aqui? Não. Por quê? Porque esses 4 orbitais aqui têm ângulos de 90 graus entre si, cada um deles. A gente já viu que eles têm ângulos de 90. Qual que é o ângulo aqui? É 109. Não tem como eu usar coisas orientadas a 90 graus para gerar uma estrutura que tem um ângulo de 109 graus. Isso é impossível, né? Agora, se eu fizer um processo de mistura desses 4 aqui, passando então para a seguinte configuração, eu vou misturar os 4 orbitais, de modo que eu tenha aqui 4 elétrons dispostos em 4 orbitais idênticos. Qual que é a única maneira desses orbitais serem idênticos? Eu misturar os 4 na formação dos orbitais híbridos. Então, essa etapa aqui é a chamada hibridização. Né? E qual é o nome? Aqui faltam os 2 elétrons do orbital 2s, né? Quais vão ser os nomes desses orbitais aqui, que foram gerados por um orbital s mais 3 orbitais p? Cada um deles será um orbital do tipo sp3, certo? E daí a questão, se nós misturamos 4, nós obtemos 4 orbitais híbridos também. Para onde apontam esses orbitais híbridos? Um vai apontar para cima, um vai apontar para o lado, outro vai apontar para frente e o outro vai apontar para trás. Então, na verdade, aqui a gente pode visualizar o tetraedro da seguinte maneira. Une os vértices desses orbitais. Então, a gente pode ver que o tetraedro ele se adequa ao fato de cada um dos orbitais sp3 estar apontado para um dos ângulos, para um dos vértices do tetraedro. Então, a gente tem esse ângulo aqui. Ele é justamente o ângulo de 109, que nós comentamos na aula passada, que corresponde a esse ângulo que eu mostrei antes. E esse ângulo ele é satisfatoriamente explicado quando eu uso da teoria da hibridização. Ou seja, eu sei que os orbitais puros não podem realizar
ligações químicas com este ângulo. Agora, quando eu hibridizo, o ângulo naturalmente sai 109. Isso é importante. Não é que a gente mistura e força os orbitais híbridos a se organizarem a 109 graus. Não. No momento em que eu tenho um orbital S e os 3 orbitais P, imagina que isso aqui são os 3 orbitais P, o orbital S, na hora que eu misturo isso aqui tudo, o resultado são funções que naturalmente se distanciam por ângulos de 109. Então, quer dizer, naturalmente a figura do tetraedro aparece dentro dessa teoria. Eu não preciso forçar ela a acontecer dessa maneira. Então, isso é uma coisa que corrobora o uso da teoria de ligação de valência, o que sustenta o uso da teoria de ligação de valência dentro da explicação, principalmente das moléculas orgânicas. Por quê? Porque as moléculas orgânicas dependem de que o carbono tenha arranjo tetraédrico quando ele faz 4 ligações simples, né? Nós já vimos que esse não é o caso quando ele faz ligações múltiplas, mas isso é o assunto que a gente vai ver daqui a pouco.